Garçonete surda ajuda pai desconhecido e descobre um segredo que mudaria tudo. Naquela tarde de quinta-feira, o pequeno café em Portland estava mais movimentado do que o normal. Aromas de canela e café fresco preenchiam o ar, mas foi um grito impaciente vindo da mesa 4 que cortou o burburinho. Com licença, senhor. Sua filha está em pé na cadeira há 5 minutos. Atrás do balcão, Lena Harper, 24 anos, loira, serena e surda desde a infância, levantou os olhos. Seu olhar encontrou o de um homem em seus 30 e poucos anos, terno amarrotado, olhos cansados. Algo nele parecia quebrado. Ao lado dele, uma garotinha de cerca de 6 anos desenhava formas invisíveis no vidro da janela, alheia ao mundo. Lena saiu de trás do balcão e se ajoelhou ao lado da criança, ignorando os olhares curiosos e os sussurros impacientes. Com delicadeza, ela sinalizou: "O que você gostaria de beber?" A menina se virou, surpresa. Seus olhos azuis se arregalaram. Lentamente, ela respondeu em libras: "Leite com morango." O homem, visivelmente chocado, arregalou os olhos. Ela respondeu. Lena sorriu. Pegou o bloco de anotações do bolso e escreveu: "Sou surda também, eu entendo." Ele leu, atordoado. Sua voz baixou. "Ela não responde ninguém há quase um ano, nem a mim." Lena assentiu com empatia. Ao voltar com o leite, viu a menina balançando as pernas, batucando no joelho com um leve ritmo. Um pequeno sorriso brotou quando Lena colocou o copo à sua frente com um gesto teatral. O silêncio se instalou entre eles, mas era um silêncio confortável. A menina comia sanduíche de queijo grelhado. Ele tomava café preto. Mas os olhos dele estavam cheios de algo que Lena conhecia bem, tristeza contida. Ao final, enquanto limpava a mesa, Lena encontrou um guardanapo dobrado com uma mensagem escrita à mão. "Obrigado por fazê-la sorrir." Ela segurou o bilhete como se fosse algo frágil, precioso. Não sabia exatamente o porquê, mas aquele momento ficou gravado em sua alma. Talvez pela forma como a garotinha, Sophie, como estava bordado em sua mochila, havia olhado para ela como quem enxerga a luz após um longo tempo na escuridão. Mas o que Lena não sabia era quem ele realmente era. Daniel Carter, ex-CEO de uma gigante da tecnologia. Um nome estampado em manchetes por anos. Agora, desaparecido, fugindo da mídia, da justiça e de uma mulher que havia despedaçado sua família. Sophie não falava desde o dia em que a mãe os deixou. Daniel só tinha uma missão: proteger sua filha. No dia seguinte, eles voltaram. Sophie segurava uma raposinha de pelúcia. Ao ver Lena, seu rosto se iluminou. Ela sinalizou desajeitada, mas com clareza: "Olá, amiga." O coração de Lena se aqueceu, o de Daniel também. Pela primeira vez, sua filha estava reagindo, se abrindo, confiando. No fim da visita, algo ficou para trás na mesa, um caderno de capa de couro. Dentro, desenhos simples de sinais com palavras escritas a lápis. "Olá, obrigado, leite, amor." Na primeira página, uma frase: "Tentando aprender para parar de ter medo do silêncio." Lena segurou o caderno contra o peito. Não sabia se Daniel voltaria, mas agora torcia para que sim. Ela não estava se apaixonando. Não ainda, mas havia algo no jeito como ele olhava a Sophie, como se a menina fosse seu único elo com o mundo. E Lena conhecia bem esse tipo de dor, e a força que nasce dentro de quem sobrevive a ela. Naquela noite, sua irmã Lily, também surda, percebeu. "Você está sorrindo diferente", brincou em libras. "É por causa do homem do café?" Lena riu, mas não respondeu. Apenas pegou o guardanapo que havia guardado, o colocou ao lado do caderno esquecido e olhou pela janela. Lá fora, a cidade seguia em silêncio, mas dentro dela, algo novo estava começando. O quarto de motel estava em silêncio, quebrado apenas pelo som distante do tráfego e o rangido do velho aquecedor. Simples, esquecido entre uma lavanderia e uma livraria abandonada no leste de Portland. Carpete verde desbotado, abajures sem par. Mas Daniel mal notava, sentado na beira da cama, os olhos fixos em sua filha. Sophie, deitada de bruços no chão, desenhava em silêncio. Lápis de cor espalhados, expressão serena, mas sem voz, sempre silenciosa. Daniel suspirou fundo.
2 anos se passaram desde que ergueu muros ao redor de si e de Sophie. Tudo para protegê-la. Após ganhar a custódia de Alina, um processo marcado por traições, mentiras e negligência, ele tirou a filha de Seattle. Mas a vitória foi vazia. Sophie continuava sem falar. Às vezes, ele se perguntava se algum dia ela voltaria a fazê-lo. Seu celular vibrou. 3 chamadas perdidas do advogado. Helena queria apelar. De novo. Não por amor, mas por controle, manchetes, poder. Daniel ainda podia ouvir a voz dela, doce e cruel. Você está se fazendo de pai enlutado. Você não sabe cuidar de uma criança. Ele olhou para Sophie, que sombreava o céu em seu desenho. Ela era tudo o que ele tinha. E mesmo assim, ele se sentia falhando. Mais tarde, precisando de mantimentos, Daniel levou Sophie a um mercadinho na Hawthorne Avenue. Empurrava o carrinho devagar, uma mão no ombro da filha, a outra nos produtos. Foi então que a viu entre as frutas. Lina. Cabelos presos de forma desleixada, sacola no ombro, bananas na mão. Um breve olhar de surpresa, depois um sorriso caloroso. Sophie sorriu de volta, largou a maçã que segurava e correu até ela. Lena acolheu com um abraço silencioso e riu enquanto Sophie sinalizava. Feliz. Daniel se aproximou desconcertado com a roupa amassada e o rosto cansado. Oi, disse ele baixo. Lena respondeu em sinais e escreveu no bloco. A gente sempre se encontra onde cheira a fruta. Daniel sorriu. Sophie gosta de você. Ela não costuma correr para ninguém. Lena fez uma dancinha engraçada entre maçãs e laranjas, arrancando risadas da menina. Quer andar com a gente? Tem um parque ali perto. Ela assentiu. O passeio foi tranquilo, com a luz do fim da tarde atravessando as árvores. Sophie pulava adiante, virando-se de tempos em tempos para sinalizar borboleta, árvore, alegria. No lago, Lena sentou-se com Sophie e desenhou rostos na terra feliz, triste, surpresa. Sophie imitava encantada. Daniel observava, braços cruzados, coração apertado, mais esperançoso. Depois de um tempo, ele se juntou a elas. Lena lhe entregou um graveto. Ele desenhou um rosto sorridente. Sophie riu alto. Lena escreveu: Nada mal para um iniciante. Quando voltavam, já no escuro, Daniel parou na calçada. Você sempre usa o avental para secar as mãos, disse ele tirando algo do bolso. Era um pequeno pano branco, bordado com as letras LH. Eu vi isso em uma feirinha perto do motel. É simples, mas talvez aqueça quem está sempre oferecendo calor. Lena tocou o bordado com os dedos. Seus lábios se entreabriram. Sem palavras. Sophie puxou sua manga e sinalizou. Bonita. Lena sorriu. Muito! No estacionamento, Daniel ficou parado, observando Lena e Sophie se afastarem. Lena olhou para trás uma última vez e sinalizou. Obrigada por hoje. Daniel congelou naquele instante. A cidade girava ao redor, mas ele só sentia o eco silencioso das mãos dela. Ele não esperava por Lena. Não esperava sentir esperança assim. Os dias passaram. E algo mudou. Daniel e Sophie passaram a ir ao café todos os dias. Lena já os esperava com a mesa ao lado da janela e o leite de morango pronto. Sophie não agarrava mais a mão do pai. Corria até Lena, assinando com alegria, embora ainda desajeitada. Lena criava jogos novos todos os dias, adivinho animal, expressões faciais, desenhos com sinais. Um dia, Sophie sinalizou o elefante com o braço imitando uma tromba. Lena aplaudiu e fez uma careta boba. Sophie riu alto. Daniel congelou. Aquele som, a risada. Depois de anos, ela estava rindo. De verdade. Mais tarde, enquanto Sophie desenhava, Daniel ficou no balcão. Ela ria assim o tempo todo. Antes, disse com a voz baixa. Depois que a mãe dela foi embora, tudo parou. Tentamos de tudo. Terapia, escolas especiais, nada funcionou. Então paramos de forçar. Eu tive medo de ver o quanto já tinha perdido dela. Lena não respondeu com palavras. Apenas tocou 2 vezes as costas da mão dele. Eu entendo. Ele olhou para os dedos dela. E você? Qual era seu sonho? Ela escreveu. Ser professora de crianças surdas, mas sonhos custam caro,
e minha irmã precisava de mim. Você seria incrível, murmurou ele. Ela sorriu, virou-se fingindo arrumar os guardanapos. Naquela noite após o expediente, Lena ajudava Mara, a dona do café. Outra conta de luz atrasada, murmurou Mara. Lena apenas continuou varrendo o chão, como sempre fazia. Mas Daniel ouviu. No dia seguinte, Mara abriu o e-mail. Conta paga. Sem nome, apenas uma nota. Obrigado por nos dar um lugar para sorrir. Lena encontrou o bilhete colado na máquina de expresso. Leu 2 vezes, dobrou, guardou no avental. Não disse uma palavra, mas seus olhos brilharam quando Daniel e Sophie entraram. Sophie correu até ela, assinando algo novo. Lena sorriu e entregou um envelope com cartas coloridas desenhadas à mão, cada uma com animais e os sinais em inglês e libras. Daniel observava de longe. A alegria de Sophie, a conexão. Era como ver o sol nascer depois de um inverno longo demais. Mas também observava Lena. Não só como ela olhava Sophie, mas como olhava. Como sempre o escutava, como nunca interrompia o silêncio. Ainda assim, havia medo. Ele era gentil, mas distante. Ela era só uma garçonete com um sonho adormecido e um apartamento apertado sobre uma floricultura. Naquela noite, Lena ficou na janela, dobrando guardanapos. A cidade brilhava lá fora. Ela segurava o bilhete de Daniel. Será que, se ele soubesse como ela tinha pouco, ainda voltaria? Ele, em outro canto da cidade, colocou a mão no peito e sussurrou palavras que ela jamais ouviria. E então, o passado bateu à porta. Não foi com trovões, nem relâmpagos, mas com um homem de terno bem passado, segurando um envelope pardo. Daniel abriu com as mãos trêmulas, leu o documento e o deixou cair no chão, como se queimasse. O envelope havia chegado. Uma intimação do Tribunal de Família, assinada por Helena Taylor, mãe biológica de Sophie. Ela os tinha encontrado. Naquela noite, Daniel sentou-se na beira da cama do motel, o celular escuro na palma da mão. Sophie dormia ao seu lado, os bracinhos enrolados na raposa de pelúcia, a respiração leve. Ele a observava em silêncio. A dor no peito era constante, como um eco antigo que nunca cessava. Helena. Só o nome fazia seu maxilar se contrair. Ela não estava lá quando Sophie parou de falar. Não ficou sequer uma noite no hospital quando a filha adoeceu. E agora queria a filha de volta. Não por amor, mas por status. Por poder. Por manchetes. Daniel apertou o telefone contra o ouvido, mas desligou antes que chamasse. Não estava pronto. Ainda não. No dia seguinte, levou Sophie ao café como se nada tivesse mudado. Lena já arrumava flores nas mesas. Quando viu Sophie, acenou com um sorriso. Bem-vinda, raio de sol, sinalizou. Sophie respondeu com uma risada tímida. Daniel tentou sorrir também, mas era forçado. Lena percebeu o peso nos olhos dele. Algo estava errado. Quando Sophie foi até o cantinho de leitura, Daniel olhou para Lena e disse quase sem voz. Ela está tentando levar a Sophie de volta, a mãe dela. O nome Helena fez a testa de Lena se franzir. Ela pegou seu bloco e escreveu: como? Intimação, tribunal, disputa de custódia, respondeu Daniel, seco. Em silêncio, Lena leu cada palavra. O coração apertava. Então, ele tirou do bolso um pequeno saquinho de veludo. Deslizou até ela. Lena abriu devagar. Dentro, um bracelete trançado, com um pingente de metal. Nele, o símbolo da língua de sinais para a esperança. Daniel sussurrou. Você nos deu isso, sem saber. Antes de conhecer-me, Sophie não sorria. Não me tocava sem chorar. E então, você apareceu, sinalizou para ela, e ela começou a voltar. As mãos de Lena tremiam. Daniel tocou os dedos dela. Eu não sei como isso vai terminar, mas precisava que você soubesse. Você nos deu esperança. Lena piscou rápido. Depois sinalizou com firmeza. Você não está sozinho. Sozinho. Mas Daniel sabia que estava, porque logo teria que enfrentar Helena em um tribunal. E sabia do que ela era capaz. Advogados agressivos, charme venenoso, dinheiro. Tudo contra ele. E ele não queria envolver Lena. Ela era luz, ele era caos.
De volta ao motel, Daniel encarava os papéis do tribunal. A audiência seria em 2 semanas. Sophie desenhava. Havia feito um retrato do café. Lena atrás do balcão, as mãos no ar, sinalizando. Acima dela, Sophie escreveu. Segurança! Daniel fechou os olhos, engolindo em seco. Ele enfrentaria Helena, mas Lena não precisava saber disso. Ainda não. Na manhã seguinte, tudo parecia normal. Mas ao entregar o café, Daniel deslizou o bracelete no pulso de Lena. Ela sorriu, tocou o pingente e sinalizou. Lindo. Ele respondeu, você também. Mas quando ela se virou, ele desviou o olhar. Proteger Lena agora significava mantê-la distante da tempestade. Os dias passaram. O café parecia vazio sem Sophie. Sem Daniel. Lena tentou não se preocupar, mas a ausência doeu. Toda manhã olhava para a porta. E nada. Na sexta-feira, ao fim do expediente, ela pegou um estojo de lápis e seu caderno de desenhos. Pegou o ônibus até o motel. O céu escurecia quando bateu na porta. Por um instante, silêncio. Depois a porta rangeu. Daniel. Roupas amassadas. Olhar cansado. Mas ele suavizou ao vê-la. Lena, ela sorriu, sinalizou com timidez. Sei que Sophie gostaria de desenhar. Ele hesitou. Depois abriu espaço. Entra. Sophie, enrolada na poltrona com sua raposa, pulou ao ver Lena. Correu até ela com os braços abertos. Lena ajoelhou-se e a acolheu num abraço. Sentadas no chão, Lena abriu o caderno. Apontou para a página em branco. Vamos desenhar sentimentos. Desenhou um sol sorridente, feliz. Uma nuvem com gotas, triste. Depois entregou o lápis a Sophie. A menina pensou. Depois começou a desenhar um coração, 2 bonequinhos, um com cabelo curto, outro com coque, os dois ao lado do coração. Apontou para os bonecos, depois para Daniel, depois para Lena. Lena prendeu a respiração. Daniel observava da cozinha. Silêncio pesado, mas cheio. Mais tarde, Sophie adormeceu, o desenho apertado contra o peito. Na pia, Lena lavava canecas. Daniel parou ao lado. Ela desenhou uma família. Murmurou. Estou perdendo ela. A Lina vem aí. Daqui a 3 dias. Os advogados dela são monstros. Sophie mal começou a se curar e eu estou prestes a destruí-la de novo. Lena não respondeu com palavras. Apenas colocou a mão no ombro dele. Olhos firmes. Eu estou aqui. Daniel respirou fundo, trêmulo, e então ouviram um som. Sophie. Na porta, segurava o desenho e um papel amassado do caderno de Lena. Com letrinhas trêmulas, Sophie havia escrito: Eu não quero ir. Eu amo o papai. Eu amo a Lena. Depois, lentamente, ela sinalizou. Família. Daniel caiu de joelhos. Chorando, abraçou a filha. Eu tô aqui, meu amor. Eu tô aqui. Lena se abaixou também. Sophie os envolveu com os bracinhos. 3 corações, um só abraço. Silêncio. Emoção. Luz. Mais tarde, Daniel levou Lena até a porta. Ela precisa dizer isso no tribunal. Eles precisam ver. Precisam ouvir ela. Lena assentiu, os olhos cheios. Obrigado por hoje. Você deu a ela coragem de falar. Com as mãos. Lena sinalizou. Ela é corajosa porque é amada. Daniel sorriu. Pela primeira vez desde a intimação, ele acreditava. Talvez houvesse esperança. O tribunal era frio, feito de aço e luz branca. Daniel ajeitava as mangas. Não por vaidade, mas para esconder o tremor. Do outro lado, Helena, vestido preto, batom vermelho, salto que ecoava no piso como sentença, olhar de gelo. A juíza, de cabelo prateado e olhar firme, abriu a audiência. O advogado de Helena foi o primeiro. Voz suave como vidro polido. Minha cliente, disse ele, apontando para Helena, é a mãe biológica da criança. Sempre teve boas intenções, mas foi alienada por Daniel Carter, que tirou a criança de seu ambiente educacional e social. Daniel não reagiu, mas por dentro se preparava para a luta. Daniel manteve a mão firme sobre o ombro de Sophie.
Do outro lado da sala, Helena se levantou com elegância quando foi chamada a depor. Ela precisa de estrutura, uma escola de verdade, terapia de verdade. Ele a mantém num motel barato, desenhando com giz de cera, em vez de aprender. Ela falava. Agora, só faz sinais, mal a reconheço. Sua voz tremeu, na medida certa. Acordo toda noite imaginando se ela está chorando por mim. O advogado de Daniel se levantou, pronto para rebater. Mas Daniel o conteve com um gesto. Ficou de pé, calmo, a voz firme. Eu não tenho um discurso bonito, só um pedido. Virou para a juíza. Deixem Sophie falar. Houve um murmúrio na sala. O advogado de Helena protestou, alegando manipulação emocional. Mas a juíza ergueu a mão. Deixem a criança se aproximar. Daniel se ajoelhou ao lado de Sophie, sussurrou algo e a guiou até a frente. Lena, sentada discretamente atrás deles, se assustou quando o oficial virou-se para ela. Pode interpretar para a criança? A garganta de Lena apertou, mas ela sentiu, caminhando até o centro da sala com passos firmes. Se ajoelhou diante de Sophie e sinalizou com carinho. Você quer falar? Sophie hesitou. Seus mãos tremiam. Então, ela olhou ao redor. Viu Helena, rígida, fria. Depois viu Lena, que sorriu, pequeno, mas cheio de amor. Sophie deu um passo à frente. Respirou fundo. A palavra saiu fraca, quase sussurrada, mas clara. A sala congelou. Até a juíza se inclinou para a frente. Os olhos de Daniel se encheram na hora. Lena se ajoelhou ao lado da menina e sinalizou. Quer dizer mais alguma coisa? Sophie assentiu. E com gestos lentos, mas firmes, ela disse. Não é meu lar. É uma estranha. Não me sinto segura. Lena traduziu com voz clara. Sophie apontou para Daniel. Ele é meu seguro. Me ajuda a falar. Me sinto amada. Me sinto vista. O advogado de Helena tentou interromper, mas a juíza interveio. Senhorita, traduza palavra, por favor. Lena assentiu. Eu quero ficar com meu pai. Quero ficar com Lena também. É lá que eu me sinto eu. Silêncio total. A cadeira de Helena rangeu quando ela se mexeu. Desconfortável. A juíza respirou fundo. Sophie, obrigada, disse com doçura. Pode se sentar. Sophie correu de volta. Daniel a esperava de braços abertos. Ela pulou em seu colo. Ele a envolveu num abraço apertado, testas coladas. Lágrimas escorriam sem vergonha. Lena, parada ao lado, observava em silêncio, até que Daniel estendeu a mão e segurou a dela. Você deu voz a ele e me devolveu algo que achei que nunca teria mais. Ela apertou sua mão de volta, olhos marejados. Após alguns minutos de deliberação, a juíza voltou. À luz do depoimento da criança, do progresso visível sob os cuidados do Sr. Carter e da ausência significativa da mãe biológica antes deste processo. Concedo a guarda exclusiva ao Sr. Daniel Carter. Um suspiro coletivo ecoou no tribunal. Helena não disse nada. Apenas pegou seu casaco, saiu, sem olhar para trás. Daniel permaneceu ali, abraçando Sophie com força. Lena continuava ao lado, imóvel, mas sentindo tudo. Sophie olhou para ela e fez um único sinal. Família. Lena, mesmo com a visão turva pelas lágrimas, devolveu o mesmo sinal. A nova casa era modesta, alegre, cercada por flores e ventos suaves nos subúrbios de Portland. Dentro dela, luz, risos e silêncio cheio de amor. Lena estava na cozinha preparando sua bolsa com material de ensino. Em outro canto da casa, Daniel ajudava Sophie a editar um vídeo. Na tela, a menina fazia sinais de um poema que escreveu com Lena. Família é o lugar onde os corações são ouvidos. Não havia voz, mas havia força. Havia beleza. Quando o vídeo terminou, Lena os observou, sem que percebessem. Daniel a viu e sorriu, chamando-a com um gesto. Sentaram-se no sofá, juntos, sem palavras, apenas mãos entrelaçadas. Dias depois, Daniel fez o que vinha evitando há anos e encarou a imprensa. Não para falar sobre sua fortuna, mas sobre sua filha. Minha maior conquista não foi fundar uma empresa. Foi aprender a escutar, sem som. Minha família me ensinou isso.
Lena não foi citada, mas estava em todas as fotos. A mulher de olhos suaves, a mãe do coração. Numa tarde ensolarada, um carro parou em frente à casa. Sophie desenhava no alpendre. Ao ver quem era, congelou. Helena havia voltado. Desta vez, sem maquiagem, sem salto alto. Apenas uma mulher comum, com um saco de papel nas mãos. Daniel abriu a porta silencioso. Não vim lutar, disse Helena, com voz baixa. Só queria dizer algo a Sophie. Lena, ao lado da menina, viu os sinais nervosos. Ela está aqui. Lena sinalizou com delicadeza. Você pode ir. Está tudo bem. Sophie hesitou, mas assentiu. Na varanda, Helena se ajoelhou. Sua voz falhava. Não sei se você vai entender agora, mas eu preciso dizer. Eu fui embora porque achei que não era suficiente. Eu tive inveja. Achei que você não precisava de mim. Eu errei. Tirou do saco uma velha foto delas, juntas. Sofia a olhou por longos segundos. Depois fez um sinal simples. Obrigada por ter voltado para dizer isso. Helena chorou em silêncio. Olhou para dentro da casa, onde Lena observava, firme, mas compassiva. Obrigada por amá-la. Por criá-la quando eu não fui capaz. Você e Daniel merecem a felicidade que eu não pude dar. Lena apenas sentiu. Silenciosa, mas cheia de perdão. Dias depois, os três foram ao parque, é o mesmo onde Sophie aprendeu seus primeiros sinais. Daniel jogava bola com a filha sob as árvores. Lena lia num banco distraída. Sophie parou o jogo e correu até ela. Mamãe! Lena levantou o rosto, surpresa, mas o sorriso veio como um raio de sol. Sophie se jogou em seus braços. Daniel os envolveu em um abraço apertado. Naquele momento, nenhuma palavra era necessária. O amor tinha falado. A linguagem mais linda não precisa de som. Apenas de um coração disposto a escutar. Se essa história tocou seu coração assim como tocou o nosso, inscreva-se no canal AD Milionário Oficial para mais histórias reais que emocionam, inspiram e nos lembram do que realmente importa.